Hoje nós escolhemos o Egito, e vou até aproveitar a oportunidade para apresentar também a Bárbara, que é a consultora, está aqui conosco na Escape já há um tempinho e deve atender uma parte dos passageiros que estão aqui conosco. Nós vamos aproveitar cada semana e estar apresentando alguém da equipe, que eu acho que é bacana. Eu creio que uma parte do pessoal que está aqui conosco hoje já me conhece, né? Porque nós já estamos aqui há 6 semanas, mas eu sou a Andréia e cuido da área comercial. A Lê, que é minha irmã, cuida de toda a parte operacional. Estamos com a nossa equipe também, toda aqui hoje. E o Eduardo, marido da Alessandra, também com a empresa de incentivos, com a Coglin, com toda a equipe. E agora eu vou apresentar o Alexandre, nosso parceiro aqui nessa tarde. Estávamos com saudade, Alexandre. Então, também, né? Tinha tempo. Muito gostoso. Nós estamos muito animadas com todas as palestras que a gente já teve a oportunidade de vivenciar aqui com o Alexandre. Hoje ele vai contar um pouquinho da experiência dele no Egito. Exatamente. Bom, então, com você, Alexandre. Obrigado. Vamos viajar para a Terra dos Faraós, né? Abrir aqui a apresentação e vamos lá, então, na Terra dos Faraós. Não hesitem, né, a fazer perguntas no chat, aí eu vou respondendo para vocês durante essa apresentação que estamos fazendo, então, junto com a Escape. Agradeço muito a vocês, né, o convite para dar essa aula de Egito. Temos as nossas redes sociais, se vocês quiserem ter ainda mais dicas e informações sobre o país. Então, vamos começar com a localização, o acesso e a temporada do Egito. O Egito é um país que fica na África, mas, na verdade, um estado transcontinental, porque uma parte dele é que nem a Turquia. A maior parte do país fica na África, e uma parte pequena, que é a parte do Sinai, fica na Ásia, né? A moeda local é a libra egípcia. Atualmente, $1 equivale a mais ou menos 16 libras egípcias. A língua do país, a língua oficial, é o árabe, e 90% da população segue a religião do Islã. Porém, 9% são ortodoxos coptas, que na verdade são cristãos. E não sei se vocês sabem, mas os coptas, na verdade, são cristãos separados de Roma desde o século V. Eles têm um papa também, ele fica na cidade de Alexandria, e eles sofreram bastante perseguições no Egito. Aqui no Brasil, a gente tem até uma igreja copta, que é a Igreja São Marcos, que fica no Jabaquara. Não sei se tem alguém ali nos escutando que fica nessa região de São Paulo, e eles têm 100 fiéis, então poucas pessoas, mas essa igreja existe e é de uma religião, de uma parte da religião no cristianismo do Egito. As melhores companhias para chegar no Egito, na verdade, tem bastante opções via Europa, tá? Com a Alitalia, Air France, Turkish Airlines ou até a Lufthansa. Obviamente, temos a famosa Emirates, né, que voa até o Cairo, que é a capital do país, do Egito, ou também via África com a Ethiopian Airlines. Os melhores momentos para visitar o país, basicamente, é muito simples. No Egito, quase não chove. Tá? Quando chove, alaga tudo, a internet para, tudo para. Então, eles não estão acostumados a ter chuva, e que nem Lima, no Peru, onde quase não tem chuva. E os meses de alta temporada não vão depender da chuva, mas vão depender do calor. Os meses de junho, julho e agosto é o alto verão, então é muito quente. O país 96% do país é coberto por deserto, que é o deserto do Saara, e também o deserto e as montanhas do Monte Sinai. Então, é melhor evitar junho, julho e agosto. E para quem quiser preços
com bom custo-benefício, são os meses de maio e de setembro, porque o início do verão e setembro, o final do verão, tem temperaturas quentes ainda, mas para um brasileiro dá para aguentar sem problema, por volta das 30 e 35 graus, e tem preços mais em conta, então vale muito a pena. Para entrar no país, precisa de um passaporte com 6 meses de validade e também do certificado internacional de vacinação da febre amarela, além de um visto. O visto, ele custa $25. Não podemos pedir o visto com antecedência. Tem que pedir diretamente na imigração no país, pagando em dinheiro, tá? Porém, vocês também podem ter um fast track, pagar esse visto com antecedência junto com seu fornecedor. Então, o fornecedor com o qual a gente trabalha aqui, que é fornecedor também da Escape, por apenas $5 a mais, vocês têm o fast track e o visto já pronto. Alguém te recebe na saída do avião, passa a imigração contigo, aí flui, vale muito, muito a pena. Aí isso é a parte mais técnica, né, mais administrativa para chegar no país, e vocês sabem que eu sempre gosto de falar um pouco de história, porque eu acredito muito que, sem conhecer um pouco da história do país, sem ter um resumão, porque a história do Egito é extremamente rica, sem ter um pouco de história, a gente perde depois o senso do que a gente vai falar depois. Então, o Egito, né, é uma das civilizações mais antigas do mundo e era uma das mais desenvolvidas. E por volta de 3.000 antes de Cristo, a gente tinha 2 Egitos. A gente tinha o Alto Egito e o Baixo Egito. Até a chegada em 3.150 a.C. do primeiro faraó, que é o faraó Narmer. É ele que unificou, através de guerras e também de diplomacia, que unificou os dois países, né, as duas partes do Egito. E, obviamente, nessas duas partes, a gente tinha reis, né? O rei do Baixo Egito tinha aquela coroa vermelha. O rei do Alto Egito tinha aquela coroa branca. E como símbolo da unificação das duas partes do Egito, o faraó Narmer, ele decidiu unificar essas duas coroas. E a partir dali, as coroas dos faraós do Egito acabaram sendo essas. E a gente tem não sei se vocês sabem, mas há um dos documentos históricos mais antigos do mundo, que é essa escultura, essa paleta, que se chama Paleta de Narmer, do nome do primeiro faraó. E a gente encontra essa escultura no Museu de Arte Egípcia, obviamente no centro do Cairo, e a gente consegue ver, vou mostrar aqui para vocês, aqui o faraó de azul, tá? E ali a gente vê 2 animais com 2 pescoços, né? Esses 2 pescoços, eles nessa mistura, refletindo dessa forma a unificação do Baixo Egito e do Baixo Egito. Esse documento é considerado como o documento histórico mais antigo do mundo. E quando a gente fala da civilização egípcia, a gente sempre fala, na verdade, de 3 reinos principais, 3 impérios principais. Tem o Antigo Império, tá? Que foi de 2600 até 2100, que foi um período de desenvolvimento da agricultura e a construção das pirâmides. Depois temos o Médio Império, de 2050 até 1650 a.C.
É um período de conquistas, de renascimento da arte e da literatura. E, finalmente, acabamos com o Novo Império. É também um período de conquistas, mas é também o período dos faraós mais famosos, como, por exemplo, Tutankhamon, Ramsés II, Amenhotep e também a construção de Abu Simbel. Então, a gente tem esses 3 reinos. Mas entre esses 3 reinos, vocês estão vendo, né, que as datas não batem. Que, na verdade, entre esses impérios, a gente sempre tinha períodos mais conturbados, mais complicados, de guerras internas, de problemas econômicos. Aí, a gente não sabe muita coisa desses impérios, né, desses períodos intermediários. Então, por isso que a gente sempre fala apenas desses 3 antigos impérios. Até chegar na última representante dos faraós, que foi Cleopatra. Né? Cleopatra, ela fez de tudo para tentar evitar a conquista do Império Romano, tá? Do Egito, mas ela infelizmente não conseguiu. A gente teve a Batalha de Actium, perto de Alexandria, por volta de 30 a.C., e ela fez de tudo. Ela se casou com Júlio César, ela se casou com um general também, um general do exército romano, Marco Antônio. Ele ajudou a Cleópatra também. Então, tem toda essa história, né, de amor que a gente conhece. Infelizmente, ela não conseguiu. Então, o que ela fez? Ela se suicidou, né? A gente fala que, na verdade, uma empregada dela que trouxe uma cesta de figos, onde tinha dentro 2 cobras. E ela, né, a cobra mordeu Cleópatra e ela faleceu. E assim, né, eles falam que é assim que ela se suicidou. E dali para frente, de Cleópatra para frente, foi uma sucessão de invasões. Os romanos, bizantinos e muçulmanos com a chegada de Saladino. Tá? Então, acabei de fazer para vocês, em 5 minutos, o resumão da história do país. Desculpe, né, mas a gente poderia passar horas e horas falando da história do Egito, mas agora vamos ver de forma prática o que podemos visitar no Egito. Vou começar com o essencial do Egito em 7 noites. Obviamente, tudo começa na cidade do Cairo, que é a capital do país, e ficamos geralmente na cidade do Cairo 2 ou 3 noites, dependendo dos voos internacionais e dependendo também do interesse dos passageiros. Então, o Cairo fica ali no norte do país e os monumentos emblemáticos do Egito se encontram no Cairo. E são as pirâmides de Gizé, né, que foram construídas por volta de 2500 a.C., na 4ª dinastia do antigo império. É a última maravilha do mundo antigo, né? Tinha 7 maravilhas do mundo antigo e as pirâmides de Gizé são as últimas que podemos ainda ver do mundo antigo. Mas não sei se vocês sabem que as pirâmides eram construções né, eram túmulos, os túmulos dos faraós. Aí dentro a gente tem um labirinto, né? A gente sempre tem essas histórias, essas lendas, mas era isso mesmo. A gente consegue ver aqui no início do lado do rio tinha o local onde chegava o barco do faraó com o corpo dele, tá? É ali que eles faziam a mumificação do corpo. Depois tinha uma procissão, estou vendo, né? Esse caminho ali para chegar até a pirâmide, tem uma procissão até chegar a um templo do lado, né, da frente da pirâmide. Ali eles faziam oferendas, faziam uma última
uma última festa em homenagem ao faraó, antes de ele entrar definitivamente na pirâmide. E também, em volta da pirâmide, tinha outras pirâmides bem menores para a família dele, e também as pessoas que trabalhavam com ele ficavam ali sepultados ali do lado também, como vocês conseguem ver aqui. E, obviamente, a gente tem o famoso esfinge, né, que representa o poder do leão e a inteligência do homem. Não se sabe muito por que eles fizeram o esfinge naquele lugar. Uma das lendas, uma das hipóteses que os historiadores arqueólogos falam é que talvez ali tinha uma pedra grande no meio do deserto que eles encontraram. Não sabia muito o que fazer dessa enorme pedra, aí eles resolveram fazer um esfinge. Então, talvez o esfinge foi uma escultura feita por acaso, porque ali tinha essa pedra grande. Ali também temos o Solar Boat, que é um dos únicos barcos ainda, na verdade, o barco mais antigo do mundo. Esse barco foi enterrado ao lado de uma das pirâmides. Esse barco, o faraó, ele usou esse barco para navegar no Nilo, e eles usaram também esse barco durante as cerimônias de enterro dele, tá? E fica em um pequeno museu do lado da pirâmide. São $10 para entrar nesse museu para ver esse barco. Podemos organizar também, se vocês quiserem, uma visita privativa do complexo das pirâmides, tá? Muito cedo pela manhã, antes da abertura para o público geral, podemos entrar no complexo das pirâmides para ter uma conexão um pouco maior, né, com esses monumentos incríveis. Então, isso é a parte das pirâmides. Depois, vamos visitar o Egyptian Museum, que é o museu que foi construído em 1901 por um arquiteto francês. O grande destaque desse museu é a Sala das Múmias. Tá? Tem que ter bastante cuidado, porque quando vocês compram um pacote, a Sala das Múmias sempre vem com um extra, e custa $15 para ver as múmias. Porém, eles estão construindo um novo museu, tá? Ia abrir em outubro desse ano, porém, por causa de tudo que aconteceu aqui no mundo ali, eles acabaram adiando a abertura, mas ele vai ficar um museu ao lado das pirâmides. Então, porque o atual museu ele fica no centro do Cairo, mais ou menos 1h30 de carro das pirâmides, porque o trânsito no Cairo é horrível, tá? Então, agora vocês vão poder combinar o museu junto com as pirâmides ao mesmo tempo. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar esse museu. Vou passar um vídeo aqui para vocês. Apareceu o vídeo para vocês aqui? Só uma pergunta antes de eu lançar. Sim? Perfeito. Então, eu vou lançar agora.
gostaram desse vídeo? Vai ser sensacional, né? E vai ser do lado das pirâmides. Vou mostrar para vocês aqui a construção. Vocês estão vendo aqui, ele fica do lado das pirâmides mesmo. Então, vai ser um passeio imperdível no Egito. Agora fica para o ano que vem. Ali, quando a gente acaba essa parte das pirâmides, tem também a parte medieval do Cairo, porque o Cairo é uma cidade que foi construída no século X. E temos os bazaars, né? O Bazar Khan el-Khalili e o Grand Bazar. O Grand Bazar é um souk mais turístico, e o Bazar Khan el-Khalili é um bazar mais típico, tá? Onde tem menos turistas. E um dos souvenirs que podemos comprar é esse daqui, que é o Djed e o Ankh. O Djed era o símbolo da estabilidade no Egito dos faraós, e o Ankh é o hieróglifo do Egito da vida, que simboliza também a reencarnação. Então, pode ser um pequeno souvenir que os passageiros, os clientes podem trazer de volta. Na cidade do Cairo também temos a cidadela de Saladin, tá? Que foi construída no século XII com as invasões muçulmanas, das quais eu falei para vocês. Foi a sede dos imperadores do Egito durante 700 anos. Ali a gente vai encontrar palácios, mesquitas e vistas panorâmicas do Cairo. Bem no centro dessa cidadela, temos a mesquita de Mohammed Ali, que foi construída no século XIX por um arquiteto turco. Ele se inspirou justamente das mesquitas de Istambul. Ela tem uma altura de 52 metros. E aqui, né, a gente consegue entrar nessa mesquita. E aqui alguns detalhes da mesquita, que também, né, ela é lindíssima. Alguns passeios também no centro do Cairo são os passeios pelo bairro judeu e cristão no Cairo. Temos, por exemplo, no bairro cristão, a Hanging Church, tá, que é uma das que foi construída, iniciada no século VIII. Ela é o local onde foi construída essa igreja, foi ocupado pelos cristãos desde o século III, sendo atualmente o lugar mais antigo do cristianismo no Egito. Tem também uma sinagoga que fica no coração de uma antiga igreja, e a lenda fala que é aqui que Moisés foi encontrado pela filha do faraó. Né? Ali do lado tem um rio que passa, uma fonte que passa, e eles falam que é ali que a filha do faraó encontrou Moisés. E, obviamente, alguns passeios pelas ruas medievais do Cairo. Vou mostrar depois para vocês algumas experiências que podemos fazer ali. Para quem tiver mais tempo, temos um pouco mais afastado do Cairo, umas 2h30, 3 horas de carro, temos o complexo de Saqqara, onde temos a primeira pirâmide que foi construída. Ela foi construída em 2600 a.C. Porque não sei se vocês sabem, mas no Egito temos mais de 100 pirâmides. As pirâmides de Gizé são as mais famosas, mas a primeira foi essa. E quem construiu essa? É o famoso Imhotep. Ele é considerado como o primeiro arquiteto. Ele era o conselheiro do faraó e ele teve uma ideia. Por que ele teve uma ideia de construir essa pirâmide? Na verdade, vocês estão vendo aqui que a mastaba é a antiga, são os últimos túmulos do Egito, tá? E né, tinha então essa entrada e no fundo tinha o túmulo. Só que o Imhotep, ele resolveu colocar em cima dessa mastaba uma mastaba menor, uma em cima da outra. E assim que começamos até uma pirâmide, que depois as pirâmides foram evoluindo, tá? Então, a base mesmo
da pirâmide é uma mastaba, que é o antigo túmulo dos faraós. E é o famoso arquiteto Imhotep, que então foi adicionando, colocando mais, mais níveis para a pirâmide, para representar o poder do faraó. Tá? Aí podemos fazer outros passeios no Cairo, né? Podemos fazer várias experiências. Temos uma das igrejas, das maiores igrejas do Oriente, que é o Cave Church, que foi construída, iniciada em 1969. Na verdade, o governador do Cairo era muçulmano, em 1969, e ele acaba mandando embora do centro da cidade os cristãos, tá? E eles fundaram um vilarejo perto dessa pedra, dessa rocha, e o vilarejo virou cidade. Agora faz parte integral do Cairo, mas eles construíram embaixo dessa rocha uma das maiores igrejas do Oriente, como vocês aí aqui conseguem ver. Então é uma visita também que podemos fazer para quem tiver interesse em passeios espirituais. Temos também a possibilidade de tomar um chá com locais no bazar, ou também fumar uma xixa, né, com eles, é uma possibilidade. Durante os passeios no centro, podemos fazer um passeio de feluca no Rio Nilo, pode ser um passeio privativo, às vezes para beber alguma coisa, ou também para um grupo, para um incentivo, podemos fazer esse passeio de feluca para o almoço. Para quem tiver interesse mais em comida, podemos fazer visitas nos mercados locais, onde os locais vão comprar de verdade, né, a comida deles, ou também para quem tiver interesse em provar a comida local, das lanchonetes locais, temos também um foodie tour, que pode ser também uma ótima opção. Uma outra experiência é um encontro com o mais famoso egiptólogo do mundo, que é Dr. Zahi Hawass, que até foi o guia de Barack Obama quando ele visitou o Egito. Então, podemos fazer esse encontro com ele, tá? De 1 hora, 2 horas, durante um café, um almoço, isso é uma possibilidade. Ou também, para quem tiver interesse no Egito de hoje, podemos organizar um encontro com um professor da Universidade Americana do Cairo. Também uma coisa bem, bem interessante. Ali, eu falei para vocês, todos os passeios e os principais monumentos que visitamos no Cairo. Então, são mais ou menos 3, 4 noites, de acordo com os voos internacionais e de acordo com os seus interesses. E depois, agora vamos para o Nilo, entre as duas cidades que são Assuan e Luxor, tá? E fazemos esse percurso em 3 ou 4 noites. Então, ali a gente vai de avião, ou para Assuan ou para Luxor, para fazer o cruzeiro no Nilo, que é o passeio imperdível do Egito. Aí aqui vocês conseguem ver, entre Assuan, que fica ali à esquerda, e Luxor, que fica à direita, temos a maior concentração de templos. Tá? Obviamente, né, ao longo do Rio Nilo, temos vários templos da época egípcia, da civilização egípcia. Porém, os mais preservados, os mais bonitos, ficam entre essas duas cidades, por isso que os cruzeiros acabam fazendo Assuan-Luxor ou Luxor-Assuan. Se o passageiro fizer Assuan-Luxor, vai demorar 3 noites. Tá? Se ele fizer Luxor-Assuan, vai demorar 4 noites. Tá? E o que visitamos, então, na primeira cidade, que obviamente que é Assuan, que é a represa, né, que foi construída em 1960, a gente poderia comparar um pouco com a represa de Itaipu. Né? Ela foi construída para produzir eletricidade e regular também
as inundações do Rio Nilo. A represa tem 110 metros de altura e mais de 3 quilômetros de comprimento. Tá? E na cidade de Assuan, vamos também visitar o templo de Isis, da deusa Isis, que é o templo de Philae, que é a deusa da cura e da magia. Então, a gente faz tudo isso antes de começar o cruzeiro, tá? E o templo de Philae, ele fica numa ilha, então a gente vai de barco. Um outro passeio que fazemos antes de embarcar no cruzeiro, na cidade de Assuan, é o obelisco inacabado. Teria sido o maior obelisco do Antigo Egito se tivesse sido finalizado. Ele teria uma altura de 42 metros. Então, eles acharam isso perto de Assuan. Então, é isso que vamos fazer em Assuan antes de embarcar. E agora, vamos começar a nossa viagem de Assuan para Luxor. Vamos viajar pelo Nilo. E, na verdade, pelo Nilo, a gente vai ver vários templos. Eu não vou fazer um descritivo de todos os templos, porque vai demorar bastante. Mas a ideia principal é que esses templos, o objetivo deles era de cuidar dos deuses, para fazer oferendas. Porque os egípcios, eles acreditavam muito que, fazendo oferendas, cuidando dos deuses, eles iam evitar desastres naturais, desastres políticos e econômicos. E é por isso que eles construíram todos esses templos e um templo para cada divindade, tá? Então, por exemplo, no percurso, a gente acaba encontrando o templo de Kom-Ombo, por exemplo. Depois, a gente tem também o templo de Horus, que fica na cidade de Edfu, tá? Só falando para vocês, né, durante o cruzeiro está tudo incluso, tá? É pensão completa e os guias também estão inclusos. A única coisa é que os guias são guias do barco, então vocês acabam fazendo os passeios em grupo com as pessoas do barco. Mas, se vocês quiserem ter um guia privativo, é uma coisa também que podemos fazer, e o guia espera no desembarque do barco, ele espera os passageiros para fazer uma visita privativa do templo. Aqui é algumas esculturas dentro do templo de Edfu. Tá? E chegamos perto de Luxor, chegamos no Vale dos Reis e das Rainhas, que é um espetáculo. A gente vê os túmulos dos reis e das rainhas. Na verdade, o Vale dos Reis e das Rainhas foi construído a partir de 1500 antes de Cristo. Eles começaram a construir, a esconder os túmulos dentro da rocha, porque colocar uma pirâmide para os ladrões dos tesouros dos faraós era muito óbvio onde ficava o tesouro. Porque, lembrando que a civilização egípcia acreditava na reencarnação. Então, a gente achou todos esses tesouros porque eles acreditavam que o faraó ia precisar de todos esses objetos na outra vida. Tá? Então, por isso que eles colocaram tudo isso. Mas chegou o momento que eles falaram, não, gente, não dá mais para falar, aqui a pirâmide, aqui que é o túmulo do faraó, e é aqui que você, ladrão, por favor, pode entrar, porque o tesouro tá ali embaixo. Então, eles construíram esse Vale dos Reis e das Rainhas justamente para esconder os tesouros e os túmulos. Aí a gente vai visitar vários túmulos, por exemplo, o túmulo de Ramsés IV, que é um dos mais bonitos, túmulo de Ramsés III também, e o maior, que é esse daqui, que tem túmulo de Tauser e Seknat, tá? Esses túmulos que acabei de mostrar para vocês, são os meus preferidos, que estão inclusos no ingresso de base, tá? Depois, podemos visitar outros túmulos, mas eles acabam sendo cobrados à parte,
e podemos comprar com antecedência. Por exemplo, temos os túmulos de Ramsés IV e de Ramsés VI, tá? Custa apenas $7 para visitar esses túmulos. Depois temos o famoso túmulo de Tutankhamon. O túmulo de Tutankhamon é pequeno, custa $20 para entrar, é muito famoso porque o tesouro de Tutankhamon ficou extremamente famoso, mas o túmulo é pequeno e o tesouro a gente consegue ver ele no Museu do Egito, né, que fica no centro do Cairo. E a única coisa, na verdade, que podemos ver a única coisa interessante é que podemos ver a múmia de Tutankhamon dentro do túmulo, tá? Então, para quem quiser, vale a pena fazer essa visita e pagar essa entrada extra. Vale ressaltar que Tutankhamon não foi muito importante na política, no desenvolvimento do Egito, porque ele faleceu com 19 anos. Ele fez mais para a história depois da sua morte do que antes, porque o tesouro dele era tão rico que aprendemos muito com os objetos que ele deixou no túmulo, aprendemos muito sobre a civilização do Egito. E depois a gente chega nos túmulos ainda mais bem conservados, né? Pela qualidade de conservação e pela qualidade artística dos afrescos, aí o Ministério das Antiguidades e do Turismo do Egito tem visitas restritas para esses túmulos e eles cobram bastante caro. Por exemplo, o túmulo de Seti I custa $60 e o mais bonito túmulo do Vale dos Reis e das Rainhas é o túmulo de Nefertari, que custa quase $100, tá? Só para ver esse túmulo. Mas, dependendo dos interesses de cada um, é uma coisa que podemos fazer, mas vale a pena saber que eles não estão inclusos no pacote básico. Temos também, ao lado do Vale dos Reis e das Rainhas, a cidade de Deir el-Madina, que é uma cidade de Deir el-Madina, que é uma cidade dos artistas, dos artesãos, né? E eles ficavam ali para construir as rochas, para construir os túmulos dentro da rocha. E temos o Templo de Abu também, que fica ali do lado, e alguns templos que são os templos mais famosos. Tem o Templo de Hatshepsut, né? Esse daqui que é um dos também cartões postais do Egito, e os dois templos, que são o Templo de Luxor e o Templo de Karnak, que são os maiores templos, são esses daqui. Tinha, então, essa avenida de esfinges, tinha mais de 600 esfinges entre os dois templos. E os dois templos ficam a 3 quilômetros um do outro. E tinha entre os dois uma avenida de esfinges de 6 quilômetros, tá? E foi construído entre 1400 e 1000 antes de Cristo. Esse templo de Karnak é o maior do Egito. É um templo dedicado a várias divindades e, sobretudo, eles faziam grandes festas, festivais depois da colheita, porque eles acreditavam que os deuses estavam tão cansados, eles ajudavam tanto na colheita que eles precisavam de novas energias, tá? Então, eles conduziam aqui festivais para fazer oferendas e agradecer. Então, geralmente, fazemos esse cruzeiro entre Assuan e Luxor. Porém, podemos visitar todos esses templos ficando 2 noites em um hotel em Assuan e 2 noites em um hotel em Luxor. Isso é também uma possibilidade para quem não quiser fazer os barcos, né, os cruzeiros. Temos o Sofitel Legend Old Cataract em Assuan, que é um dos
que é um dos hotéis icônicos do Egito, foi construído em 1899, vem da era vitoriana, né, do período inglês, é uma experiência única, ficando nesse hotel histórico. Então, para visitar todos os templos que ficam nessa região, também uma ótima oportunidade, opção, ou também para 4 estrelas, vamos ter também o Movenpick de Assuan. Ou temos, então depois você fazem 2 noites em Assuan, e depois seguimos para fazer 2 noites em Luxor. Lembrando que para quem não fizer esse cruzeiro. E o Sofitel Winter Palace, que também é o hotel lendário, onde ficávamos políticos, os artistas, o hotel icônico da cidade. Só lembrando para vocês, se tiver alguém que não tiver tempo de fazer 3 noites no Cairo e 4 noites ou 3 noites nos cruzeiros, eu vou recomendar 2 noites no Cairo e 2 noites em Luxor. Só em Luxor, não precisa ir até Assuan, porque é em Luxor que ficam os templos mais conhecidos, mais famosos, os maiores e, sobretudo, o Vale dos Reis e das Rainhas. Tá? Então, para uma estadia de 5 dias, vamos recomendar essa combinação. Tá? E temos também essa ótimo passeio, que é um dos passeios mais lindos de balão do mundo, que é o balão em Luxor, para ver os templos de cima. E temos também os shows de luzes no Egito. Temos 5, na verdade. Temos o de Abu Simbel, Philae, Edfu, Karnak e das pirâmides. O meu preferido, pessoalmente, é aquele de Karnak. Tá? Pirâmides, eu acho muito, muito grande, enfim. O mais imersivo, eu acho que é aquele de Karnak. Tá? Então, é esse que eu recomendaria, custa mais ou menos $20 por pessoa, e vale muito a pena para quem tiver tempo, quem tiver interesse. Eles fazem em várias línguas, então tem que ver de acordo com o seu roteiro, pode ser em inglês, francês, espanhol, eu acho que tem outras línguas, mas é mais específico, né? Datas mais específicas. Tudo bem para todo mundo até agora? Porque agora vamos entrar nas extensões, para finalizar. Perfeito. Então, a gente vai para Abu Simbel. Abu Simbel, que é esse famoso templo construído por Ramsés II, por volta de 1300 a.C. Ele fica bem no sul do país, tá? Até o sul de Assuan. Ele é um templo que tem 32 metros de altura e 63 metros de galerias, né, embaixo da rocha. E nos anos 60, ele foi transferido e mudado de lugar, porque com a construção da represa de Assuan, o templo ia ficar submerso. Só que a Unesco não deixou fazer, né? E eles colocaram em outro lugar, custou $36 milhões, tá? Para fazer essa transferência. Então, uma coisa assim incrível, e esse monumento, né, feito na glória de Ramsés II, e ao lado tem outro templo, outro monumento, que é esse que é menor, ele feito na glória em homenagem à esposa de Ramsés II. Depois, para quem quiser fazer extensões para descansar, temos 3 opções. A primeira é Hurghada. Hurghada é uma cidade que fica no Mar Vermelho, de onde podemos fazer mergulho no Mar Vermelho, snorkeling, é um dos melhores lugares para fazer esse tipo de atividade. Mas também temos atividades no deserto, como, por exemplo, o passeio de jipe, temos também passeio de quad,
Ou também temos esses passeios que podemos oferecer também em Dubai, vocês sabem, né? Aquele churrasco, tudo. Ali, como não tem cidades, no final do churrasco você observa as estrelas, né? Que não tem essa poluição de luz. Então, Hurghada, geralmente recomendamos quando finalizamos o passeio, o cruzeiro em Luxor, porque dá para ir de carro. E temos as mesmas atividades na cidade de Sharm el-Sheikh, que fica perto do Monte Sinai. Então, são as mesmas atividades de mergulho e descoberta do deserto, tá? Para ir para Sharm el-Sheikh, que seja de Luxor ou de Aswan, tem que fazer uma conexão no Cairo. E temos também uma extensão linda, que é a cidade de Alexandria. A extensão para Alexandria é para quem quiser conhecer a parte romana, né, os vestígios romanos do país. É geralmente um passeio que fazemos de um dia, saindo do Cairo. A gente sai cedo pela manhã, porque são mais ou menos 2h30 de carro, e voltamos no final do dia, tá? E na cidade na cidade de Alexandria, a gente faz alguns passeios, por exemplo, passeando pela Corniche, ver a biblioteca de Alexandria. Obviamente, a biblioteca antiga foi totalmente destruída, mas em homenagem a essa biblioteca antiga, eles construíram, assim, uma também extremamente bonita, moderna, onde podemos até entrar na biblioteca. Temos também vestígios da época muçulmana, como essa cidadela, por exemplo, vestígios romanos com as catacumbas também de Com el-Shokafa. Uma das experiências que podemos fazer é encontrar arqueólogos franceses na missão francesa, tá? De arqueologia, porque eles estão tentando achar vestígios no fundo do mar. Então, podemos fazer esse encontro com os arqueólogos para que eles possam explicar justamente a missão deles e o que eles estão fazendo para promover, para descobrir o que tem no fundo do mar de Alexandria. Só para responder para a Bárbara, que falou de Hurghada, vou colocar novamente, bem rápido, aqui o mapa, e eu vou desenhar, tá? Aqui você tem, tá aqui, né? A cidade de Luxor e a cidade de Hurghada fica aqui, tá? Você tem apenas 3h30 de carro para ir para Hurghada, tá? Mas se o passageiro acabar o seu passeio em Aswan ou quer ir de Cairo para Hurghada, ele pode também ir de voo, tá? Do Cairo dá para fazer também, são mais ou menos 7 horas. Tá? E essa viagem é extremamente segura, não tem problema nenhum. A parte menos segura, mas agora, né, isso acabou porque tem bastante militares nessa parte do Egito, essa parte bem na parte oeste do país, no Deserto Branco. Ali é um pouco mais perigoso porque fica perto da fronteira com a Líbia, mas é isso. Depois, né, a gente tem esses passeios, então, Alexandria, que eu mostrei para vocês, um passeio no Sinai, que é uma região linda, tem muitos turistas indo para lá, porque é uma região segura, mas vou mostrar depois para vocês. Tem essa extensão, que é a Oasis Al-Fayoum. É uma extensão de descanso para aproveitar do deserto, que fica do lado do Cairo. Vocês estão vendo aqui, fica apenas 2 horas do Cairo, é o local de descanso das pessoas que moram no Cairo quando eles querem passar uma tarde. Então, essas fotos, né, são as paisagens que a gente consegue ver na Oasis de Al-Fayoum. Recomendamos umas 2 noites, mais ou menos, para aproveitar para aproveitar da oásis, para aproveitar do deserto. É uma região linda, 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 e tem também um vale,
que é o Vale das Baleias. É um vale onde tem fósseis que têm 40 milhões de anos de baleias no meio do deserto. Então, é um dos passeios que podemos fazer naquela região. E vou mostrar para vocês aqui um hotel que é lindo, que é o Lazib Inn Resort and Spa, com vistas lindas para o deserto. Então, essa é a melhor opção que temos em Al Fayum. Vocês estão vendo, é bem bonito mesmo. E vamos finalizar com um passeio espiritual, que é um passeio na região do Sinai, tá? É uma região bem segura, onde temos vários peregrinos que vão para fazer a subida para o Monte Sinai, tá? O monte, ela fica aqui perto de Sharm el-Sheikh. Na verdade, geralmente a gente combina esse passeio com uma estadia nos hotéis de Sharm el-Sheikh. E temos duas opções. A primeira opção é de fazer o passeio completo. O que é esse passeio completo? É saindo de madrugada, saindo por volta das 11 da noite, meia-noite, do hotel de Sharm el-Sheikh. 2, 3 horas de carro até a base do Monte Sinai. E depois a gente faz uma trilha, uma caminhada até o topo do Monte Sinai. Tá? Chegando no Monte Sinai, são entre 2 e 3 horas de caminhada, vocês desfrutam do nascer do sol. Depois a gente desce novamente, tá? E a gente acaba a nossa trilha aqui. Não é uma trilha muito fácil, primeiro porque são muitas pedras no caminho. Você faz isso de madrugada, então não tem luz. E são 3 horas de caminhada, né? Até lá em cima. Então, tem que ter uma boa condição física, mas muita gente consegue fazer. E, finalizando esse passeio, você visita o Mosteiro de Santa Catarina. Desculpe o erro de português aqui, coloquei mosteira. Não, mas é Mosteiro de Santa Catarina, que é um dos mosteiros mais antigos do mundo, que foi construído no século IV. Ele se visita apenas pela manhã. Então, é por isso que acabamos combinando essa caminhada no Monte Sinai com o mosteiro. E para as pessoas que não querem fazer essa caminhada, essa trilha, eles podem visitar o Mosteiro de Santa Catarina tranquilamente, porque o mosteiro fica no início da trilha, tá? Aí, é isso que eu queria mostrar para vocês sobre o Egito. Tenho aqui um resumo de tudo o que eu falei. Com o roteiro básico, tá? De 3 noites no Cairo, mais 3 ou 4 noites no cruzeiro, e depois todas as extensões culturais, como Alexandria, Assuan, Luxor, Abu Simbel, ou extensões a lazer com Hurghada, Sharm el-Sheikh, Oasis Al-Fayum, e alguns day trips que pode fazer, como Monte Sinai, Alexandria ou Abu Simbel. Vale lembrar que Abu Simbel, gente, é um passeio de 4 ou 5 horas, mais ou menos. A gente pega um voo de Assuan, vai até Abu Simbel, são apenas 30 minutos de avião. Lá vocês têm um transfer que vai até o templo, e ali, quando vocês chegam, vocês têm vários guias. Eles têm uma bandeira com a língua que eles vão falar. Aí, o avião inteiro, na verdade, é um grupo. Aí as pessoas vão ver o guia que eles querem, né, na idioma que eles querem. É possível organizar, obviamente, uma visita privativa, né, com guia local. Isso é uma possibilidade. A gente visita o complexo de Abu Simbel durante 2 horas, 2 horas e meia, e pegamos o mesmo voo, o mesmo avião, que é a mesma aeronave que espera no aeroporto de Abu Simbel, para voltar para Assuan. Tá? Isso é a logística resumida de Abu Simbel. Não sei se tem algumas dúvidas, algumas perguntas sobre o que eu acabei de falar, se vocês, talvez coisas mais de logística.
de operação ou dúvidas sobre a história, fiquem à vontade, gente, que tô por aqui. Tem Shirley que pergunta sobre os barcos. Os barcos, Shirley, tem mais ou menos 300 barcos no Nilo, tá? A gente usa apenas entre 18 e 20 barcos, porque temos o nosso fornecedor, ele é uma pessoa simples, uma pessoa dedicada à visita dos hotéis e dos barcos. Então, a gente vai selecionando os melhores dentro dos 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas e extremo luxo, porque tem de tudo, tá? Tem alguns barcos vocês nem conseguem tomar banho porque a água é extremamente suja, enfim, tem de tudo, gente. Então, por isso, vocês sabem que com a Escape, com todas as equipes deles, vocês estão entre boas mãos, porque trabalhamos juntos. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tem a Luísa que falou, que comentou que ela foi para Bucimber de carro. É verdade que dá para ir de carro. Na verdade, entre Assuan e a Bucimber, quando vocês vão de carro, não tem nada, é no meio do deserto. Então, não tem parada, não tem absolutamente nada. Você vai diretamente para Bucimber. Mas para um passageiro, para alguém que quiser ver o show de luzes à noite em Bucimber, é a única forma de fazer isso. Você dá para ir de avião também, se pegar o voo o dia seguinte. A única coisa que tem que saber, tem que ficar ciente, que os hotéis em Abu Simbel são hotéis 3 estrelas básicos. Tá? Tem que estar pronto para isso, mas a experiência de ver o show de luzes em Abu Simbel é única, porque você não tem todos os turistas que chegam durante o dia, tem poucas pessoas que fazem isso, então, né, é na balança, depende do tempo que você tem, depende da experiência que você tem que ter, que você quer ter. Tem muitas coisas assim, né, mas é uma possibilidade. Então, acho que é isso, não estou vendo mais perguntas. Eu acho que tem uma pergunta de opção para a Jordânia. Sim, não, dá para combinar com a Jordânia. Dá para combinar. Dá para fazer. Vamos marcar a próxima viagem virtual para a Jordânia. Pode ser. Alexandre, muito gostoso. Estar com você aqui nessas viagens online é maravilhoso. A forma como você passa, eu acho que todos que passaram esse tempo aqui conosco têm essa mesma impressão, né? Gostoso te ouvir falar, contar a sua experiência, a forma didática, o carinho que você passa aqui para nós. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, né? Alexandre, queria te agradecer todo mundo. Gente, eu já estive no Egito, me coloco à disposição do que vocês precisarem. Se vocês quiserem falar por telefone também. Agradecer a presença de vocês hoje e espero vocês na próxima. A nossa próxima viagem online não será na quinta-feira, nós antecipamos para quarta, por causa do feriado, né? Esse feriado que não é feriado, né? A gente já aproveitamos isso. Nós vamos falar de Geneve, da região dos lagos de Geneve. Bem interessante, então contamos com a presença de vocês na próxima quarta-feira. Então, acho que é isso. Mesmo horário, nós vamos mandar o convite novamente. E, Alexandre, obrigada a todos. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Super obrigada, parabéns. Vamos nos falando e até a próxima, então. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada.